capítulo 2, versos 7 e 8, de 1 de Pedro. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vamos orar, meus irmãos, que o Espírito Santo misericordiosamente nos abençoe mais uma vez nessa noite, nos dando a compreensão das Sagradas Escrituras. Por favor, comece a orar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos diante de ti, da tua bendita palavra, e te suplicamos, Espírito de Deus, que o Senhor ministre ao nosso entendimento, o Senhor mesmo esteja aqui, como mestre de todos nós, nos dando compreensão das tuas verdades, Senhor, das verdades do reino do Senhor. Que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração e ser receptivos à tua palavra. E todos que assim o fizerem, Deus, sejam totalmente edificados, abençoados, esclarecidos, alimentados, fortalecidos, porque a tua palavra, Senhor, faz tudo isso na nossa vida. Então, por sua misericórdia, perdoa nossos muitos pecados e fala conosco nesta noite. Para a glória do Senhor somente, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Por favor, pode se sentar. Muito bem, nós vimos, estamos seguindo o raciocínio, o ensinamento do apóstolo Pedro, onde ele está enfatizando a figura central de Jesus Cristo na experiência de conversão e de caminhada com Deus de uma pessoa na terra. Então ficou muito claro, o segundo Pedro está explicando, que Jesus Cristo é a pedra que Deus estabeleceu como fundamento para o verdadeiro cristianismo. Então, se eu quero viver o verdadeiro cristianismo, eu tenho que construir essa vivência sobre esse fundamento que é a pessoa de Jesus Cristo. Porque o Pai não reconhece nenhum outro fundamento, nenhum outro alicerce. Jesus é a base da verdadeira religião que nos religa a Deus, que nos leva de volta ao Deus Todo-Poderoso. Então Jesus é o centro, é a pessoa central, é a pessoa principal no plano de Deus para a minha redenção. Se eu estou redimida pelo plano de Deus, Jesus é a pessoa central na minha vida. Se ele não é, então eu estou tentando construir uma religiosidade sobre qualquer outro fundamento. Pode até me deixar numa paz interior, numa consciência tranquila, mas não está fazendo aquilo que a verdadeira religião estabelecida por Deus faz, que é me religar a Deus. Isso só é possível quando eu construo a minha religiosidade, o meu cristianismo, sobre o fundamento que o Pai estabeleceu, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, que nós estejamos bem atentos, irmãos, para ficarmos suficientemente esclarecidos, porque passa a ser nosso dever analisar a nós mesmos. Se eu me aproximo do Pai, crendo nos meus próprios méritos, então eu não estou construindo o meu relacionamento com Deus sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Porque eu só posso ser aceita na presença do Pai por conta dos méritos de Jesus Cristo. Então, sempre devo ir ao Pai nas minhas orações, na minha adoração, na meditação da palavra. Qualquer manifestação de adoração que eu tiver diante de Deus, deve ser através da pessoa de Jesus Cristo. Por mais que a gente olhe para a nossa vida e pense, nossa, graças a Deus, eu melhorei muito, eu parei muita coisa errada, eu deixei de fazer muita coisa errada, maravilhoso. Mas por mais perfeito que nós conseguíssemos ser, nós não poderíamos ser recebidos na presença do Pai por nós mesmos. Sempre nós teremos a necessidade total e absoluta, dependência absoluta da pessoa de Jesus Cristo. Essa dependência não foi só no dia da nossa conversão, essa dependência é para o resto das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então nós não nos apresentamos diante de Deus através dos nossos merecimentos, mas dos merecimentos de Cristo Jesus. Então é claro que isso não pode ser da boca para fora, porque o Pai é sabedor de todas as coisas. Eu não posso simplesmente querer manipular o Pai usando o nome do Filho só na hora dos meus interesses.
Ah, Senhor, eu estou num aperto, numa necessidade, então eu venho em nome de Jesus. Meu pai não está falando de uma oração, está falando de uma vida de oração. Ele não está falando de um louvor, ela está falando de uma vida de adoração. Ele não está falando de espasmos de religiosidade, não. Ele está falando de um equilíbrio, de uma constância. A nossa experiência com Jesus Cristo, ela está diante do Pai. O Pai está testemunhando. Se existe essa comunhão entre nós e o Filho, que é o fundamento que Ele estabeleceu, ou não. A gente, por não compreender as verdades bíblicas, a gente acha que pode usar até de uma certa esperteza com Deus. Não, eu vou orar e eu vou orar em nome de Jesus. Não, o nome de Jesus, ele não é apenas a frase que finaliza minhas orações. Ele é a tônica principal do meu jeito de viver. É assim que o Pai interpreta se eu estou sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Porque nós temos esse hábito, trazemos esse hábito desde a nossa vida anterior à conversão. Na hora do aperto nós lembramos de Jesus Cristo. Na hora do aperto a gente lembra de recorrer a Deus e fazê-lo em nome de Jesus Cristo. Então dá a impressão assim, não vai funcionar, porque está escrito que é assim, e o Pai é obrigado a cumprir o que está na palavra. Mas não é desse jeito que o Pai disse o que disse. Em nome de Jesus Cristo significa que eu estou vivendo na cobertura da pessoa de Jesus Cristo, à sombra dEle, na presença dEle. Então não é um relacionamento que eu ativo na hora que eu preciso e desativo na hora que eu não estou precisando, então eu fico mais livre, leve, solto e vivo do jeito que eu bem entendo. E na hora que o aperto chegar, eu ativo de novo, porque agora eu preciso que o Pai me ouça. Então eu volto à minha religiosidade, volto à assiduidade na igreja, volto à assiduidade na oração, no jejum, porque eu estou passando um flagelo, eu estou passando um aperto, eu preciso de um milagre, então eu vou recorrer ao Pai, o Pai tem que ver que eu estou levando o negócio a sério. E aí eu acho que é só na hora do meu aperto que eu preciso ter Jesus Cristo como fundamento da minha vida, como se fosse possível enganar a onisciência do Pai. Deus sabe como tem sido o meu jeito de viver, o seu jeito de viver, o nosso jeito de viver. Se Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé em Deus, então nós estamos honrando esse fundamento e vivendo de acordo com esse fundamento. Nos versículos que nós estudamos na semana passada, Pedro diz que Jesus, ele é a pedra principal da esquina. E lembra o que nós entendemos sobre isso na semana passada? Ele é aquela pedra que Deus usa para alinhar a construção, para alinhar a edificação, para construir esse edifício que é a igreja do Deus Todo-Poderoso. Então eu preciso sair dessa infantilidade cristã, dessa ignorância bíblica cristã, de imaginar que o que Deus quer de mim é que na hora do aperto eu lembre de Deus e pense em Jesus Cristo e use o nome de Jesus Cristo, mas só na hora do aperto. Eu tenho que evoluir, amadurecer, eu tenho que ser aperfeiçoada na minha caminhada com Deus para entender que Deus requer uma constância. Porque eu não posso ficar o resto da minha vida com comportamentos de quem está dando os primeiros passos na fé. Eu já cheguei no Evangelho há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, e me comporto como se eu tivesse acabado de nascer de novo. Porque antes da nossa conversão não era assim, meus irmãos. A gente vivia do jeito que bem queria, e na hora do aperto, que nome que a gente lembrava imediatamente? O nome de Deus, não era? Nós todos éramos assim. Aí, glória a Deus, nós nos convertemos. E no comecinho da nossa conversão, nós continuamos no ritmo que vínhamos. Nós não estávamos compreendendo que Deus requer um modo de viver ininterruptamente naquele ritmo de comunhão com Ele e de adoração a Cristo, de centralidade de Cristo na minha vida, na nossa vida. No começo da nossa vida cristã, nós chegamos com os hábitos da vida anterior. Então nós muitas vezes também só pensávamos em Deus, recorríamos a Deus e entendíamos a nossa sujeição a Cristo na hora da nossa necessidade, na hora do nosso aperto. Só que nós temos tido a graça de receber de Deus o tempo suficiente para o nosso amadurecimento. E essa fase tem que ter acabado na minha vida e na sua.
Eu não posso pensar em Deus e dar valor a Cristo só na hora do meu aperto. Na hora que está tudo bem, eu desapareço. Na hora que está tudo bem, eu me congelo espiritualmente. Na hora que eu não estou precisando de nenhum milagre, eu me torno mais crítico no meio do povo de Deus. Agora, na hora que o aperto chega, aí eu sei me portar como uma pessoa que se humilha aos pés do Todo-Poderoso e clama incessantemente em nome de Jesus. Então a gente imagina que dessa forma a gente manipula o Deus Todo-Poderoso. Mas para nós que, graças a Deus, temos tido a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento de Deus, esse comportamento não cabe mais na minha vida nem na sua vida. Pedro diz assim: Jesus Cristo é o fundamento da experiência espiritual que Deus reconhece. Jesus Cristo é o alicerce, é a base, nunca vai ser dispensável, ele sempre será imprescindível. Não, mas eu já tenho 20 anos de crente, eu já ganhei 2.000 almas para Cristo, então agora eu tenho créditos diante do Pai, eu não dependo mais de Jesus para chegar diante do Pai. Isso nunca vai ser verdade. Nossa dependência dele é exatamente a mesma do dia que nos convertemos até o último dia das nossas vidas. Tenhamos nós trabalhado no reino de Deus tanto quanto nos for possível. Mas nenhuma das nossas mudanças e transformações e atividades ministeriais vai dar o crédito necessário para que o Pai nos receba diante de si, independente da pessoa de Jesus Cristo. Alguém está entendendo? Então, todo o tempo eu dependo de Jesus Cristo. Por quê? Quem que estabeleceu isso? O Pai. Ele estabeleceu Jesus como essa base. Fora dessa base, eu não tenho acesso ao Pai. Então, Jesus é a pessoa central, é a pessoa principal da minha experiência com Deus Todo-Poderoso. Mas isso você vai observando, conforme Pedro vai desenrolando esse ensinamento, que isso não é uma coisa que se diga meramente da boca para fora. O Pai quer evidências. Então, logo em seguida, Pedro fala assim: Jesus Cristo é também a pedra principal da esquina, a pedra do prumo, a pedra do alinhamento. Então não basta eu dizer ao Pai: eu amo teu filho Jesus. Pai, tu sabes, eu amo teu filho Jesus. Palavras lindas, mas o Pai não fica só no que eu falo. Ele observa como eu vivo. E é mais importante e relevante a maneira como eu vivo do que o que eu estou falando. Porque se colocar de um lado eu falo uma coisa, mas vivo de outra forma, o que vai pesar mais? Não é o que eu falo, mas é como eu vivo. Então quando eu disser ao Pai: tu sabes que eu amo teu filho, eu honro teu filho, eu vivo para agradar o Senhor e vivo na dispensação do teu filho. Eu tenho palavras, mas eu preciso entender que ele me ouve, mas também me vê. Então ele sabe se eu estou me submetendo à pedra da esquina, ao prumo chamado Jesus Cristo. Porque lá na sua primeira epístola, o apóstolo João diz que aquele que diz que ama Jesus Cristo precisa andar como ele andou. Isso é simplesmente a definição da palavra discípulo. Um discípulo é aquele que faz o que o seu mestre faz, que age como seu mestre age. Então, na interpretação do Pai, é essa evidência de que eu estou vivendo debaixo desse projeto de redenção que ele estabeleceu. Porque no plano dele, Jesus é a pessoa principal. Então, se o plano dele está em vigor na minha vida, automaticamente Jesus está sendo a pessoa principal na minha vida. Se não está, é porque o plano não está ativo na minha vida. Ora, mas eu sou regularmente frequentador da igreja, mas isso não é evidência. Eu posso ser uma pessoa que não me ausento de nenhum dos cultos da igreja e nem por isso estar sendo um verdadeiro discípulo. Jesus falou sobre isso. Então nós precisamos ouvir o alerta da palavra de Deus para as nossas vidas nessa porção das Escrituras. Porque olha o que ele vai dizer agora no versículo 7. E assim para vós os que credes, essa pedra fundamental, essa pedra de esquina é preciosa. Olha só a primeira frase no versículo 7. Ele diz: para vocês que creem, vocês têm Jesus como uma preciosidade.
Vocês não tratam Jesus com indiferença. Olhe para mim, por favor. Vocês, os que creem, e olha que o crer bíblico significa mais do que uma concordância intelectual ou filosófica. O crer equivale ao se entregar, equivale ao se comprometer. Crer simplesmente e continuar vivendo do jeito que vive, isso para Deus não é a fé salvífica. Então o apóstolo Pedro está dizendo, para vocês os que creem, e demonstram que creem porque se comprometeram com Cristo, para vocês Jesus Cristo é precioso. Lembra que nós estudamos lá no versículo 4, que diz que Jesus Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram, desprezaram, mas para com Deus é uma pedra eleita e preciosa. Não está aí no verso 4? A gente já não falou sobre isso? Pois agora no verso 7, Pedro diz, essa pedra é preciosa para Deus o Pai e também para você que crê. Não é uma pedra que eu me sinto incomodado com a presença. A presença de Jesus não é inconveniente na nossa vida. A presença de Jesus não é opressora na nossa vida. Nada que Ele nos apresente como regra de vida e de comportamento, para nós é pesado ou desagradável. Nós estamos em comunhão com Cristo. Ele é a pedra do prumo, do alinhamento. O que Ele aprova na nossa vida nos dá prazer, nos dá satisfação. As pessoas podem não acreditar. Elas dizem, quem está te obrigando a viver desse jeito? Porque no modo de vida, de vista de uma pessoa não convertida, o jeito de viver cristão é desinteressante. Ele é um jeito de viver sem encanto, sem aventura, sem prazer. Mas eu e você sabemos que aquele caminho que Deus, por Jesus Cristo, tem estabelecido para nós, é um jeito de viver que nos dá prazer. Amém, meus irmãos? Nós nos alegramos em viver dessa forma. Nós temos satisfação em viver dessa forma. Alguém pode não entender e morrer de pena de nós. Fazer o quê? A verdade nós vamos proclamar. Nós temos satisfação em viver do jeito que agrada o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? A vida cristã não é um fardo para nós. Pedro está dizendo, para você que crê, Ele é precioso. Aos teus olhos Ele é precioso. Para a sua intimidade com Deus, Ele é especial. Então nós temos que saber quanto Jesus vale para nós. Ele vale tudo. Ele é tudo de precioso que nós temos. Amém, meus irmãos? Então olha que Pedro faz essa afirmativa, acreditando que as pessoas a quem ele se dirigia eram cristãos sinceros e maduros. Não eram cristãos falsos, hipócritas, fingidos e muito menos infantis. Eles eram cristãos sinceros. E o prazer deles estava em ter essa experiência de vida espiritual com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Aí tá. A partir de agora ele vai começar a falar do outro grupo. Ele fala assim: mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, quem que é essa pedra? Jesus Cristo. Esta foi a principal da esquina. Então ele está mencionando agora o grupo daqueles que não creem. Lembra que diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, a humanidade toda se divide em dois grupos só: os que creem e os que não creem. Então os que creem, para eles, Jesus é precioso. Jesus é maravilhoso. Jesus é todo o seu prazer. E o outro grupo, dos que não creem, para o grupo dos que não creem, Jesus não vale a atenção deles. Não é digno da atenção deles. Não é merecedor do prestígio deles, porque eles não creem. Mas Pedro finaliza o versículo 7 dizendo assim: quer eles creiam ou não creiam, Jesus é o que é. A pedra principal do fundamento, a pedra principal da esquina. Isso é maravilhoso, porque não depende do ibope dele. Não depende da fama que ele possa ter na terra. Não depende de quantos adeptos ele tem, quantos discípulos ele tem, quantos seguidores ele tem. Não depende de nada. O que ele é, ele é. E nada vai fazer com que ele deixe de ser o que ele é.
Então olha o que o versículo 7 diz. Diz, há um grupo de pessoas que não conseguem crer. Porque não creem, eles reprovam a pedra que Deus elegeu. A que para Deus é preciosa. Para mim que creio é preciosa. Para os que não creem, ela é preciosa. Para os que não creem, ela é desprezível. Por que as pessoas rejeitam Cristo? Porque não creem em Cristo. Quem não crê nele, não valoriza ele. Quem não crê na realidade de quem ele é e do que ele faz, não valoriza ele. Despreza, zomba, persegue, rejeita, porque não crê. E então essas pessoas fazem a sua escolha, é assim que elas reagem a Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando. Porque houve um tempo na sua vida em que você fazia parte desse grupo. Do grupo dos que não criam. Você acreditava ter uma fé em Cristo, mas ela totalmente fora dos parâmetros bíblicos. Porque você precisava de outras divindades às quais se apegar também. Então você não tinha o conhecimento real da pessoa de Jesus Cristo. E naquele tempo, quando um evangélico chegava até você para falar dessa preciosidade de Cristo e suficiência de Cristo, você ficava uriçado, nervoso. E você dizia, eu nunca vou renegar aqueles da minha devoção. Eu amo Jesus, mas também amo fulano, cicrano, beltrano, os objetos da minha devoção. Não era assim que nós nos apegávamos? Porque nós não sabíamos a verdade sobre Cristo. E quando nós tivemos a oportunidade de aprender a verdade sobre Cristo, o segundo passo qual era? O que nós decidimos? Nós abrimos o coração para crer e considerá-lo como de fato ele é preciosíssimo, ou nós trancamos a nossa alma e não cremos, e continuamos apegados, supostamente a ele e a tantas outras personalidades da nossa devoção. Para a glória de Deus, eu e você renunciamos a todos os outros nomes e fechamos aliança com Jesus e somente Jesus Cristo. Então para nós ele é precioso. Mas os que continuam não crendo, por que eles combatem tanto o evangelho? Por que eles resistem tanto à evangelização? Por que eles julgam e desprezam tanto a pessoa de Jesus Cristo? Pedro está explicando por quê. Porque eles não creem. Então, louvado seja Deus, porque nós cremos. Mas o que nos foi dado a mais do que a eles, para que nós tivéssemos condição de crer e eles não tivessem condição de crer? Nada mais. As mesmas evidências que foram dadas a nós, são dadas a todos. Evidências que estão na natureza, evidências que estão na palavra, evidências da manifestação de Cristo no decorrer das décadas e dos séculos e dos milênios, comprovando que Ele realmente ressurgiu e vivo permanece e dos céus nos ouve e envia seus favores para nós na face da terra. As mesmas evidências, mas há quem esteja diante de todo o somatório das evidências, mas tem uma resistência consciente, é a sua escolha, não quer ver a verdade a respeito do Filho de Deus. Glória a Deus, nós abrimos humildemente o nosso coração, e porque fizemos isso, o Senhor vai ampliando a nossa compreensão dessa importância da pessoa de Jesus Cristo. Eu preciso que você entenda do que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando já há algumas semanas, aliás, a importância dessa pessoa, Jesus Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. Sabe, aquele que eles expulsaram das sinagogas, perseguiram pelas ruas, julgaram, condenaram e crucificaram. Os homens o rejeitaram. Mas a palavra continua afirmando, para o Pai Todo-Poderoso, Ele é a pedra eleita e preciosa. Não importa o que fizeram com Ele, não importa o quanto rejeitam Ele nos dias de hoje, o fato não é alterado por nada. Ele é o que é, o eleito e precioso Filho de Deus. Eu o recebi, para mim Ele é precioso.
Mas talvez eu viva numa casa onde hajam pessoas, sangue do meu sangue, que não recebem Jesus, que não creem. Então, para eles, Jesus é precioso? Não. Então, toda a minha dedicação a Jesus, para eles é um escândalo. Toda a minha dedicação a Jesus e confiança em Jesus, para eles é um exagero. Olha o que Pedro está dizendo no verso 8. É pedra de tropeço e rocha de escândalo para os que não creem. Eles não creem, então, tanto eles não creem no fundamento da minha fé, como eles não creem na expressão da minha fé. A maneira como eu vivo para a glória de Deus e me dedicando ao Senhor, e agora o nome de Jesus está sempre na minha boca, e eu quero cantar, mas eu só canto coisas que engrandecem Ele. Eu gosto de música, mas agora eu seleciono, eu só quero músicas que falem dEle, que exaltem Ele. Quem convive comigo, mas não tem essa fé, para essa pessoa, Jesus não é precioso, como é precioso para mim. Então ela vai estranhar o meu jeito de lidar com o objeto da minha fé, que é Jesus Cristo. Ela vai estranhar, ela vai se escandalizar, talvez ela vai me criticar. Eu preciso entender biblicamente por que eu reajo assim a Jesus e ela reage assim a Jesus, o mesmo Jesus. É porque eu creio e ela não crê. Então, quando eu começar a entender as verdades do reino e viver a minha vida conforme os parâmetros que Cristo estabeleceu, essa pessoa que não crê como eu creio e que, portanto, não vive como eu passo a viver, ela vai estranhar demais o meu jeito, o meu novo jeito de viver. Isso é uma circunstância que nós vamos ver dentro da nossa casa, às vezes, na escola, às vezes, no trabalho, às vezes, em quaisquer ambientes da sociedade. Sempre vai haver essas duas manifestações de reação à pessoa de Jesus Cristo. Isso já está explicado, anunciado, avisado na palavra de Deus. Então, o que tem que ficar cada vez mais definido para mim? É que eu preciso ser coerente com aquilo em que eu creio. Ainda que qualquer ambiente em que eu esteja, a maioria não crê e, portanto, vive como os que não creem, ainda que sejam maioria, mas eles não me arrastam para o jeito deles viverem. Por quê? Porque para mim é inconcebível aquele jeito de viver. Por que para mim é inconcebível? Porque para mim Jesus é preciosíssimo. E entre agradar a mim mesma com os prazeres que eles me apresentam, ou agradar a Cristo vivendo de forma santa como Ele mandou, eu sempre vou preferir renunciar a mim mesma e agradar a Cristo. Porque entre eu e Cristo, quem é que é mais precioso para mim? Cristo. Porque eu não posso cuidar de mim mesma na eternidade. Ah, mas você quer dizer então que o cristão não pode ter uma autoimagem positiva, não pode reconhecer seus próprios valores? Pode, dentro de uma certa medida. Eu preciso entender que quaisquer que sejam os montantes desse valor, que eu consiga acumular a meu próprio respeito, a nível de ética, moralidade e vida espiritual, por maior que seja esse montante, ele não me garante acesso ao Pai. Porque o Pai requer um nível de perfeição tão além do que eu possa apresentar, e só há um que satisfaz as exigências do Pai: Jesus Cristo. Então, por que eu renuncio para agradar a Ele? Por que eu tenho essa matemática no meu jeito de viver? Porque Jesus para mim é precioso. Ele para mim é mais precioso do que eu mesma. E eu tenho que viver coerentemente com esta convicção. Então, se eu tenho isso claro na minha cabeça, eu te pergunto: quem vai usar de argumento que me convença a trair a minha fidelidade a essa pessoa preciosa para mim que é Jesus Cristo? As pessoas podem ter o argumento que for, podem ter a oferta que for. É uma coisa que eu preciso entender como é que tem que funcionar. Como que eu vou garantir que ninguém vai me arrastar para longe de Cristo? Eu tendo consciência de que para mim Cristo é o que é, precioso. Eu vou atrás de quê? Se Ele sempre vai superar tudo e qualquer coisa que as pessoas possam me oferecer. Amém, irmãos? Então, olha só.
Pedro está dizendo no verso 8. Então, para aqueles que rejeitaram, reprovaram a Cristo, essas pessoas, no finalzinho do 7, deixa eu reler para a gente entrar no... Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Agora, me ajuda a entender qual que é a figura que ele está usando aqui no versículo 8. Ele usa pelo menos 2 vezes a palavra tropeçar. O que uma pessoa está fazendo para ela ser passível de um tropeço? Ela está caminhando, né? Então, olha aqui, no versículo 7, a figura que ele especifica é a figura do construtor, é a figura do edificador. Se lá no versículo 4, ele está falando da pedra principal que é Jesus, no 5 ele está dizendo que nós somos pedras vivas em Cristo Jesus, porque somos por Deus edificados em Cristo. Agora ele já muda o tema, ele já diz, você agora é o próprio edificador da sua vida cristã. Por isso que a gente está conversando nesse assunto hoje. Pedro agora está usando uma outra analogia, ele está colocando eu e você como os construtores agora. Os construtores de quê, meu Deus? Pois até agora eu tinha entendido que o construtor é Deus, e o que ele constrói é o edifício, que é a sua própria igreja. E constrói esse edifício sobre a pedra do alicerce, que é Jesus, e conforme a pedra da esquina, que é Jesus, que determina o prumo das paredes dessa construção. Então, até agora eu entendi que o construtor era o Pai. Tá certo, é isso mesmo. Só que ele está mudando a metáfora agora. E ele está dizendo, em particular, cada um é um construtor. Eu estou construindo o quê, Senhor? A minha igreja? Não, está construindo a sua vida. Está construindo a sua vida sobre esse fundamento, conforme essa pedra de esquina. Porque não é uma coisa automática. Eu creio em Cristo, Ele é precioso para mim, mas isso pode ser apenas conversa, não pode? Eu abri a boca e disse, eu creio em Cristo, isso não pode ser apenas conversa? Eu posso dizer, para mim Cristo é preciosíssimo, mas isso não podem ser apenas palavras? Pode. Então Pedro está dizendo, você precisa demonstrar que crê, que valoriza Jesus Cristo. Demonstre como? Construindo agora a sua vida, uma edificação que você está atentamente erguendo, mas fazendo isso, honrando a pedra preciosíssima que é Jesus Cristo. O que quer dizer isto, Pedro? Quer dizer que o que crê não reprova a pedra, constrói sobre a pedra, alinhado com a pedra, a sua vida não é uma coisa e a sua confissão é outra. Com a boca eu digo que amo a Jesus, mas com o meu jeito de viver eu traio Ele, eu desonro Ele, eu deixo de obedecer a Ele. Não, então eu não creio, porque o que crê constrói, edifica sobre o fundamento. Quer dizer que Deus não nos impõe, Ele requer de nós que nós tenhamos compromisso em seguir o alinhamento que Ele estabeleceu, que é a pessoa de Jesus Cristo. Porque então Pedro faz essa comparação. Os rebeldes não constroem sobre o fundamento de Deus, mas constroem. Eles escolhem outros fundamentos, eles escolhem outros alicerces. Cada um está vivendo a vida que quis viver. O que a palavra de Deus está deixando clara é que cada um escolheu de que jeito quer viver. Eu quero viver honrando a pedra principal que é Jesus Cristo. Ora, então honre o que você escolheu. Eu estou pensando ainda se eu vou escolher. Então você está em cima do muro? Eu ainda estou duvidoso. Não, na verdade você não está duvidoso. Porque o seu falar perante Deus é o quê? Sim, sim ou não, não. Se você ainda não está com Cristo, você ainda está contra Ele. De qualquer forma, aos olhos do Deus Todo-Poderoso, todos na sociedade estão edificando, estão construindo, estão vivendo do jeito que escolheram viver. De que jeito eu escolhi viver? A partir da minha experiência com Cristo, eu escolhi viver para a glória de Cristo, tendo Ele como fundamento e a pedra do alinhamento na minha vida.
Quem não quer Cristo, não está construindo, não está vivendo? Está vivendo. Do jeito que quer viver. Ora, a pessoa quer viver nos prazeres da sociedade, do mundo, e há uma quantidade infinita deles. Por que ela está vivendo desse jeito? Por que ela está vivendo desse jeito? Só para o desfrute dos prazeres. Porque é assim que ela quer viver. Nossa, mas chamam aqui no portão, vem tirar ele de dentro de casa. Não, não é verdade isso, é verdade? Alguém tira alguém de dentro de casa para ir para as baladas, para as bagunças? Alguém tira o outro de casa? Ah, mas vem no portão e chama, vem tirar ele de dentro de casa. Mas de quem que é a responsabilidade da resposta final? É de quem veio chamar ou de quem atendeu o chamado? Cada um está vivendo do jeito que escolheu viver. É isso que Pedro está dizendo. Cada um está edificando sobre o fundamento que escolheu. Não tem como eu construir a vida do meu filho em cima do fundamento que eu tiver escolhido para ele. Porque a vida é dele, não é minha. Não adianta o filho querer construir a vida do pai sobre o fundamento que o filho escolheu para o pai. É totalmente individual. Nós temos que entender como é que é a maneira de Deus nos ver aqui na terra. Porque a gente, eu morro de dó de fulano, eu morro de dó de cicrano. Não, compaixão nós temos que ter mesmo. Mas sem nunca esquecer que aos olhos do Todo-Poderoso, cada um é responsabilizado pelas escolhas que faz. Pelas coisas que pratica, pela forma que vive. Cada um é responsabilizado pelo Pai. Ah, não, eu estava indo muito bem no Evangelho, mas decepcionei com fulano, aí pronto, não quero mais saber. Foi a maneira que a pessoa escolheu lidar com isso. Ela escolheu medir, avaliar Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo pela falibilidade do povo de Deus. Então o que ela escolhe? Segue seu próprio caminho. E aí ela quer dizer que a culpa foi de fulano de tal, que deu mau testemunho para ela. Mas a culpa é de fulano de tal? A decisão foi de quem? Dela mesma. A palavra de Deus é seríssima, meus irmãos. Ela é seríssima e ela é claríssima também. Pedro está dizendo, cada um está edificando. Tem quanto tempo que eu estou edificando a minha vida? E você, tem quanto tempo que você está construindo a sua? É o tempo de vida que você tem. É o tempo de vida que eu tenho. Houve um tempo que nós construímos do jeito que o nosso nariz mandava? Houve. O período anterior à nossa conversão não era assim? Então nós tínhamos as nossas verdades, nós tínhamos as nossas convicções, e de acordo com elas nós vivíamos. Agora nós conhecemos o Evangelho. Pedro falou assim, coerência, por favor. Agora que Jesus é para você preciosíssimo, então o seu jeito de viver tem que demonstrar isso. Ou então, chamar Cristo de preciosíssimo é só conversa. Vocês estão me entendendo? Me parece esse texto tão claro e tão pertinente à nossa vida nos dias de hoje, porque as pessoas às vezes cobram, mas vocês não conseguem manter fulano de tal na igreja. Essa igreja não está dando conta de manter fulano de tal dentro da igreja. Fulano de tal está desviado, vai atrás. É lógico, a igreja tem que acessar a pessoa, contactar a pessoa, motivar a pessoa, orar pela pessoa. Mas eu te pergunto, quem pode tomar a decisão pela pessoa? Eu posso chegar para ela e falar assim, tá bom, a gente deixa mais barato para tu. Volta e a gente libera isso, aquilo outro, só para não te perder. Eu posso dizer isso? Então eu estou inventando outra Bíblia. Porque a que Deus deixou não diz isso. Ela diz que só há um caminho. Só há quantos caminhos? Um. O mesmo que é para um crente é para quantos? O mesmo que é para um é para todos. E os recursos que o Senhor libera das mansões celestiais para um, Ele libera para quem mais? Para todos. Então quem quiser andar nesse caminho, consegue ou não consegue? E não é lamentando, não. É desfrutando. Porque a santidade é agradável. A santidade é maravilhosa. A vida separada do pecado é digna e prazerosa para aquele que tem Jesus como uma pessoa preciosíssima na sua vida.
Amém, meus irmãos? Então Pedro está dizendo, a pessoa que não reconhece a glória da qual Jesus está investido, obviamente não honra Jesus, e se não honra Jesus, não vai viver para honrar Jesus. Então ela vai tropeçar em Jesus Cristo. Jesus para ela será uma pedra de tropeço e uma rocha de dor, de escândalo, de sofrimento. O que esse texto quer dizer? O que Pedro está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, olhe para mim e vê se você me entende. Eu fiquei o dia inteiro pensando, meu Deus, me ajuda para eu conseguir traduzir isso para o teu povo, para que nós compreendamos do que o Senhor está falando aqui. O que o Senhor está falando é que, creia ou não creia, queira ou não queira, diante de todo ser humano, o Pai colocou esta pedra, Jesus Cristo. E a pessoa não pode imaginar que vai voltar-se para o Pai e dizer assim, olha, eu sou indiferente, eu não estou contra nem estou a favor. Não me julgue com muita severidade, porque eu não abraço, mas também não persigo. Eu fico de boa na minha, eu não estou perturbando nada que diga respeito a Jesus. Não. E essa resposta é impossível. Ela não é registrada nas mansões celestiais. Jesus Cristo é a pedra de Deus, colocada diante de todos os seres humanos. Se eu me adequar a ela, ela me honra e eu a honro. Se eu construir sobre essa pedra, eu estou honrando essa pedra e essa pedra está me honrando também. Porque por meio de Jesus Cristo, eu acesso as mansões celestiais e todos os recursos que Deus tem providenciado para a vida dos homens na terra. Agora, se eu rejeito Jesus Cristo, eu tropeço nele, eu colido com ele. Sabe, eu dou aquele encontrão com ele. Eu tropeço nele. Não adianta eu falar assim, eu não quero me informar, eu não quero que ninguém pregue para mim, eu não quero que me evangelize, eu não quero que me leve para a igreja, eu não quero estudar a Bíblia, eu quero dar ouvido às pessoas quando elas falarem assim, não creia nesse livro, é só tinta no papel, eu prefiro acreditar nisso, eu não quero investigar. Tem quem creia, tem quem não creia, eu escolhi não crer. Mas eu não quero lidar com isso, eu não quero investigar, eu não quero chegar e analisar e buscar e tentar me esclarecer, eu quero dar ouvido às pessoas que me dizem para eu não crer. Eu não estou com disposição de investigar se isso é verdade ou se não é. Eu não estou com ânimo, eu não tenho interesse algum de saber se tem verdade aqui ou se não tem. Eu prefiro continuar pensando como sempre pensei. Isso é um fardo na vida das pessoas. Isso é um cárcere para as pessoas. Elas ficam aprisionadas nesta religiosidade. Eu prefiro pensar assim, eu não quero descobrir se isso aqui é verdade ou não é verdade. É claro que as pessoas não se expressam assim. Mas quando elas ouvem argumentos contrários à palavra de Deus e à verdadeira glória de Cristo Jesus, e logo de cara elas concordam com isso, o que elas estão dizendo? Eu não estou interessado em investigar isso. Para mim é conveniente acreditar do jeito que fulano acredita. Fulano acredita que isso tudo é perda de tempo, então eu acho melhor acreditar assim também. Mas você não acha que era importante dar uma investigada? Não estou disposto, não estou com vontade. Eu não acho que vai valer a pena. Então a pessoa vai viver do jeito que quer viver, sem entender a glória de Cristo e sem devolver a Cristo a glória que lhe é devida. Ah, mas isso vai sair caro para ela. Se você ler o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, ele é um cristão, um adorador, e ele entrou em conflito com ele mesmo na sua fé, na sua religiosidade, porque ele observava a vida das pessoas que não creem. E no modo dele ver as coisas, ele lhe pareceu que aquelas pessoas tinham uma vida tão melhor,
tão mais suave, tão mais branda, tão mais agradável. Eles tinham tantas coisas, eles conquistavam as coisas mais rápido, mais fácil. Eles tinham tanta alegria, eles tinham tanta festividade, eles tinham tanta beleza no seu jeito de viver. E Asaf começou a ficar revoltado e pensar, mas como assim, Senhor? Eles não creem, eles não te honram, eles não dão glória para o Senhor, eles não vivem para a sua glória, e mesmo assim eles vivem dessa forma mais tranquila, tão mais tranquila. Então como assim? E aí ele começou a quase perder a fé. Se você lembrar em casa, leia o Salmo 73 com calma. Chega um momento que o Asaf chega a dizer assim, pensando dessa maneira, quase que eu me perdi. Porque ele fez essas considerações. Mas no final das contas, embora muito confuso, ele permaneceu aos pés do Senhor, rogando ao Senhor o livramento e a iluminação para compreender as coisas. E ele diz, quando eu entrei na casa do Senhor, eu me coloquei diante da palavra do Senhor, eu fui compreendendo o que Deus estava ministrando e eu entendi. O fim deles é um desastre. Porque eles não chegaram ao fim ainda. Como eu não cheguei ao fim, você não chegou ao fim. Nós estamos fazendo uma leitura pelo meio da caminhada. E nós deveríamos fazer essa avaliação pelo final dessa estrada. Aonde ela vai dar? Como é que esse caminhar vai terminar? Ora, mas parece que é tão mais legal a vida de quem não crê. Olha o caminho que eles andam, é caminho cheio de lazer e de alegria. Mas o caminho ainda não chegou ao fim. Quando chegar ao fim é que se vai perceber quem saiu no lucro, quem saiu no prejuízo. Às vezes quem viveu em festa, no final desse caminho, porque não honrou e não deu glória àquele que é cheio de glória, essa pessoa vai trombar com Jesus Cristo. Ela vai colidir com Jesus Cristo. Ela vai, em algum momento, na eternidade, ela vai ter que conhecer a verdade. Verdade que ela poderia ter conhecido no tempo da sua vida terrena. E se tivesse dado valor a essa pesquisa no tempo da sua vida terrena, e vivido de acordo com essa verdade no tempo da sua vida terrena, na eternidade, ela não trombaria com Jesus. Ela não colidiria com Jesus. Ela seria recebida de braços abertos por Jesus Cristo. Então o que importa realmente não é tanta alegria, tanta beleza, tanta empolgação nesse jeito de viver, que as pessoas que não creem se dão liberdade para viver. Eu, crente em Cristo Jesus, você, crente em Cristo Jesus, nós temos que entender o que está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo do jeito que o ateu vive. Todo dia a gente levanta, todo dia a gente vai atrás das nossas obrigações, todo dia a gente se alimenta, todo dia a gente respira. Nós estamos vivos, como vivos estão todas as pessoas, independente da sua confissão religiosa. Nós estamos vivendo. E todos os dias na nossa vida, nós estamos indo atrás dos nossos interesses, nós estamos construindo alguma coisa. E nós estamos construindo dentro de uma dinâmica de quem crê ou de quem não crê. É diferente a vida do que crê, da vida do que não crê. Pode não ser diferente nas aquisições das conquistas, mas sem dúvida, é diferente na maneira de adquirir, na maneira de conquistar, na maneira de desfrutar o que se conquista. Porque para os que creem, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para o engrandecimento de Cristo Jesus. Porque para os que creem, nada do que possamos adquirir é mais importante do que a pedra preciosíssima que nós temos, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente vive numa sociedade como a nossa, em que há uma maioria que constrói a sua vida sem o comprometimento porque não creem, parece desafiador que nós nos mantenhamos alinhados com a nossa fé, com a nossa convicção a respeito de Cristo. Aqui dentro da igreja não. Na hora do culto está todo mundo junto, o ambiente é de oração, é de adoração, é de vida espiritual. Então aqui não é difícil. Mas quando a gente sai para a nossa rotina diária, nós vamos nos deparar com tantas e quantas coisas que vão nos desafiar. E nós precisamos ter essa convicção. Não, eu vivo como vivo, porque eu creio.
Eu ajo como ajo, eu falo como falo, eu me porto como me porto, porque eu creio em Jesus Cristo e para mim Ele é preciosíssimo. Ah, mas eu acho que você devia experimentar outras coisas. Você acha e continue achando, mas eu não ando pelo que você acha. Eu sei o que sei. Jesus para mim é preciosíssimo e eu vou viver para a glória dEle. Ah, mas você está perdendo os melhores anos da sua vida. Ah, mas você está perdendo e não está conquistando coisas que outros lá fora conquistam com a maior agilidade do mundo. Eu posso dizer, pode até ser verdade, mas uma coisa eu te garanto: no final de tudo, não hoje, não amanhã, não mês que vem, não ano que vem, mas no final da minha estrada, eu não vou colidir com Ele. Eu não vou tropeçar nele. Eu não vou levar um susto quando eu perceber que no final das contas era verdade e eu não percebi. Eu não vou colidir com Ele lá no final da minha estrada. A tua também vai ter um final. Como é que é a tua vida em comparação com a minha? É maravilhosa. É cheia de prazeres e alegrias. Mas deixa eu te falar, não é permanente. A tua também tem um final. Você também vai chegar no final da tua estrada. Eu vou chegar no final da minha caminhada. Tu vai chegar no final da tua caminhada. O detalhe é o seguinte: qual de nós dois no final vai colidir com Jesus Cristo? E vai se deparar com tudo que de verdade Ele é e sempre foi. E então, diante disso, vai estar apavorado. Por quê? Porque ali, para aquele que não creu, e porque não creu, não deu glória para Ele, e não viveu para a glória dEle, ele será pedra de tropeço e pedra de sofrimento. Porque ali será tarde demais para reconhecer a glória dEle. Ali será tarde demais para se dedicar. Dedicar o que para Ele? O que eu posso dedicar para Ele? Esta vida. O que eu posso dedicar para Ele? Esta vida. Se eu me recuso a dedicar para Ele esta vida, que é a fase terrena da minha existência, eu vou colidir com Ele lá na eternidade. Porque o apóstolo vai dizer: um dia todo olho o verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas alguns, quando o fizerem nesse um dia, o farão lamentando. Por quê? Porque desprezaram a única possibilidade de redenção eterna. Colidirão com Ele. E será Ele para essas pessoas pedra de sofrimento eterno. Porque não será mais tempo de salvação. Será tempo de juízo e juízo eterno. Amém, meus irmãos? Por isso o apóstolo Pedro está dizendo que nós devemos não apenas crer, mas nós temos que demonstrar que cremos, construindo sobre o fundamento, construindo alinhadinhos com a pedra da esquina. Porque ele vai dizer no finalzinho do versículo 8, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Jesus será pedra de tropeço e rocha de escândalo ou de sofrimento. Para quem? Para aqueles que não obedecem à palavra. Então não adianta eu chegar para... Por isso que eu estou falando com você desde o começo. Eu não posso chegar e apenas dizer: eu amo Jesus, eu acredito em Jesus. Isso é ótimo, isso é necessário, mas não é suficiente. Porque se isso é verdade, então eu não me recuso a construir a minha vida sobre a palavra de Jesus Cristo. Construir a minha vida obedecendo às limitações da palavra de Jesus Cristo. E nisso aí, meus queridos, nenhum de nós pode dizer: Senhor, eu não sabia o que o Senhor aprova ou o que o Senhor reprova. Nós sabemos. Por que nós sabemos? Porque nós temos ouvido a pregação da palavra de Deus. Porque nós temos acesso a uma unidade da Bíblia dentro da nossa casa. Se nós não sabemos mais, é porque nós ainda não tivemos tempo para aprender, ou porque não temos aproveitado o tempo que temos. Porque essa é a matéria principal da nossa vida. Saber o que Deus quer ver no nosso jeito de viver. Amém, meus irmãos? A verdade é que
Senhor Jesus dá uma ilustração dessa situação toda da qual Pedro está falando aqui. E nós vamos lê-la aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Algum dos diáconos, por favor, façam a gentileza de chamar o pastor Roberto, para ele finalizar, porque nós já estamos acabando. Capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, versos 24 ao 27, diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que esse homem fez? Construiu. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Por quê, irmãos? E aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, eu mesmo, Jesus, compará-lo-ei ao homem insensato. O que esse homem insensato fez? Ele não construiu? Construiu. Ele não deixou de construir, ele construiu. Mas ele construiu sobre outro fundamento. Então, na verdade, sem fundamento. Se Deus não reconhece nenhum outro fundamento, eu posso escolher o fundamento que eu quiser para construir a minha vida. Mas diante de Deus, eu estou sem fundamento, porque nenhum vale. Só o que vale é Jesus e a palavra de Jesus. Então o versículo 27 diz: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e foi grande a sua ruína. Aí parece uma fotografia assim, tão distante da nossa realidade, mas meus queridos irmãos, ouça com atenção o que eu vou te falar. O fim do tempo de construir essa vida vai chegar para todo mundo. Já viu a expressão que a gente costuma usar? Ah, fulano de tal tem a vida toda pela frente. Eu quero te perguntar aqui agora, de quem eu posso dizer que essa pessoa tem a vida toda pela frente? Só um bebê. Só um bebê que acabou de nascer. Ele acabou de nascer lá na maternidade. Aí eu posso virar para aquele bebê e dizer: tu é feliz, hein? Você tem a vida inteira pela frente. Depois que ele tiver 1 ano, 2 anos, ele tem a vida inteira? Não, ele já consumiu 1 ano dela. Ele já consumiu 2 anos dela. Eu e você já consumimos quantos anos da vida que nós teríamos? Fala não, fica quietinho. Mas nós já consumimos uma parcela, não é? Nós estamos caminhando para o começo ou para o final dessa vida? Da vida terrena. Nós estamos caminhando para o começo? O que as pessoas vivem buscando a tal da juventude eterna, permanente? Isso existe? Não. Todo mundo nasce para morrer. Nasce para morrer. O que é a morte? É o fim dessa etapa da nossa existência, a etapa da vida biológica, da vida terrena. Então, esse é o tempo que nos é dado. E não é pequeno não, gente, vamos falar a verdade. Não, eu não estou cansada de viver não, eu estou pronta para viver 3 vezes mais do que eu já vivi. Mas a gente pode dizer que é pouco tempo que Deus nos deu? Do dia que a gente nasceu até hoje, quantos anos já passou? É pouco tempo? Para conhecer a verdade, para saber a verdade principal, que eu nunca posso sonhar de morrer sem conhecer, que Jesus Cristo é a pedra principal do fundamento e da esquina que Deus estabeleceu. Se eu não aprender mais nada nesses anos todos que Deus me der, mas eu aprender isso, eu já sei tudo o que eu precisava saber. Pode não ser suficiente, como as pessoas imaginam, para esta vida. Mas eu não estou focando nesta, eu estou focando na que segue. Na que não é mais biológica, não é mais terrena, é celestial, é eterna. Então Jesus falou: eu vou comparar o que escuta e pratica. Então basta escutar. Os 2 indivíduos na parábola ouviram. Foi suficiente ouvir? O que ouviu e praticou. Jesus falou assim: esse construiu. Ele construiu o quê? A própria vida. A própria vida. A vida dele durou quanto tempo? 60 anos, 70, 80, não sei. Que Deus nos ajude e prolongue esse tempo. Mas vai chegar um dia que ele vai dizer: opa, agora chega. Ali acabou o quê? Acabou o tempo da vida biológica, da vida terrena.
O que eu construí esses anos todos, essas dezenas de anos que Ele me deu? Eu construí sobre qual fundamento? Eu vivi pelo meu próprio nariz. Eu vivi pela turma, pelo coleguismo. Não, eu vivi pelo que a celebridade que é o meu ídolo. Eu fui pela filosofia dele. Não, eu vivi pelo dinheiro. Não, eu vivi pela juventude, pela beleza. Não, eu vivi pela satisfação carnal. Cada um escolhe. Cada um escolha sobre qual fundamento quer construir. Cada um decida. Jesus falou assim: leva o meu evangelho, mas não empurra ele goela abaixo, não. Quem cria será salvo. Agora, é possível que alguém não creia. A palavra deixa bem claro: decida sobre o que você quer construir sua vida. Eu sou muito jovem ainda, eu sou um adolescente, um pré-adolescente. Não é cedo demais, não é cedo demais. Não é cedo demais. Eu já passei da idade, eu já desperdicei 70 anos da minha vida. Não é tarde demais. Ele é tão maravilhoso que enquanto nós estivermos desse lado da eternidade, no lado em que o fator tempo ainda é considerado, enquanto aqui nós estivermos, nós ainda podemos dizer: Senhor, eu vivi 30, 40, 50, 70 anos construindo sobre fundamentos que pessoas inventaram, me enganaram, eu enganei a mim mesmo, acreditando que valeria a pena. Mas agora, Senhor, estou aqui no leito de morte, eu mal tenho fôlego para falar, mas me vem à memória coisas que meus familiares falaram a teu respeito. Me veio à memória um folheto que eu recebi na praça do bairro. Me veio à memória uma pregação que eu ouvi no rádio ou na televisão. E eu estou, ó Deus, arrependido. O que eu fiz? Olha que loucura que eu cometi. Todos aqueles prazeres não podem me tirar desta cama, desse leito de morte. Todo o dinheiro não pode me tirar desse leito de morte. Todo o coleguismo não pode me tirar desse leito de morte. Eu cheguei ao fim do caminho. É o fim do caminho. E agora, Senhor, eu vou colidir contigo na eternidade. Eu não serei na eternidade recebido por ti de braços abertos e carinhosamente. Tu não se voltarás para mim dizendo: vinde bendito de meu Pai, porque eu não fui bendito. Eu não me aproximei do Pai através de ti, Jesus Cristo. Mas Ele ainda está vivo. Ele está quase morto, mas Ele não está morto. E então Ele ainda está tendo um tempo. Ele ainda está tendo uma oportunidade. Ele podia ter infartado fulminantemente e morrido lá na cozinha da sua casa. Mas Deus foi tão misericordioso que reduziu o potencial do infarto. E ele ainda está vivo no hospital, está quase morto, vai morrer. O médico já mandou chamar todo mundo. Não há dúvida, vai morrer, mas ainda não morreu. Então Deus está lhe permitindo que nesse último fôlego de vida, ele se arrependa, ele se humilhe e ele diga: Senhor, eu não mereço. Eu joguei fora a vida que o Senhor me deu, para que nela eu exaltasse o teu nome. Eu podia ter sido um pregador do Evangelho, eu poderia ter sido um adorador, eu poderia ter sido alguém que ensinasse outros o caminho da salvação. Eu podia ter prestado para muita coisa nessa terra. Eu podia estar partindo agora, deixando um legado atrás de mim, de pessoas que poderiam dizer assim: nossa, como eu aprendi de Deus com essa pessoa. Nossa, essa pessoa foi um exemplo, foi um modelo de vida cristã para mim. Eu podia ter sido útil nas tuas mãos. Eu podia ter dado bom testemunho onde eu morava, onde eu trabalhava, onde eu estudava. Eu poderia ter sido luz e sal nessa terra. Senhor, eu não te honrei, e eu me arrependo por isso, Você acha que nesse momento o Senhor salva essa pessoa? Salva ou não salva? Salva ou não salva? Salva. Ele é tão misericordioso, que se essa pessoa tiver essa chance, no seu último fôlego de vida, ele pode clamar e ele pode ser salvo. Mas não confie nisso, que Ele vai nos dar a todos nós essa oportunidade. Porque alguns não infartam levemente para depois irem morrendo gradativamente. Uns infartam e vão de uma vez. Deu tempo para se arrepender? Uns atravessam a avenida e o carro vem de uma vez. Deu tempo para se arrepender? Não deixe para a última hora.
pode não dar tempo. Se der tempo, eu te garanto, se houver sinceridade no arrependimento, Ele ainda resgata essa pessoa no leito de morte. Mas não confie que Ele dá esse tempo para todo mundo. O tempo que Ele está dando para nós é o hoje, é aqui, é agora. De nós nos voltarmos para Ele e dizer: sim, Senhor, eu sei que a minha vida está seguindo do jeito que eu escolhi. Isso não é culpa de ninguém. O jeito que eu vivo hoje não é culpa de ninguém, é minha. O jeito que eu vivo hoje não é responsabilidade de ninguém, é minha. Eu escolhi ser assim, pensar assim, agir assim, viver assim. E se fiz as minhas escolhas, desconsiderando Jesus Cristo como uma pessoa preciosíssima para mim, então eu sei o que vai acontecer comigo no fim do meu caminho, a não ser que eu me conserte em tempo. Eu vou colidir com a pedra. Vai ser uma colisão que não vai nem fazer estremecer a pedra, mas vai me esmagar. Então, enquanto é tempo, eu e você, como inicia o apóstolo Pedro, versículo 7, ele diz: para nós os que cremos, essa pedra é preciosa. Fica de pé no seu lugar e pergunta para você mesmo: essa pedra é preciosa para você? Jesus Cristo, você ama teu Salvador? Você deseja conhecê-lo mais? Você deseja se dedicar a buscar mais a presença dEle na sua vida? Você reconhece que você precisa conduzir essa construção do seu dia a dia, do seu viver, tendo Ele como a pedra do alinhamento, a pedra do prumo? É o que Ele aprova que tem que prevalecer, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, não é o que eu estou com vontade, é o que Ele aprova, porque Ele é a pedra do alinhamento. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Nós cremos, então nós podemos orar, porque nós cremos que Ele é o Pai que nos ouve, por causa de Cristo Jesus, o perfeito Salvador. Vamos clamar a Ele, vamos pedir o que estiver nos faltando. Nos falta força, nos falta vigor, nos falta ânimo, nos falta decisão, nos faltam recursos espirituais. Ele tem para dar e só Ele tem para dar. Nenhum pregador pode nos fornecer isso, nenhuma denominação pode nos fornecer isso. Mas nosso Deus é o Deus verdadeiro. E se nós clamarmos, nós vamos receber do Senhor. Nós vamos receber do Senhor o que nos falta, para construirmos a nossa vida do jeito que Ele aprova. Porque esse caminho vai chegar ao fim em algum momento. O teu caminho vai chegar ao fim em algum momento. O fim já se aproximou muitas vezes da sua vida, da minha vida. Mas Ele nos deu mais algum tempo, para que nós possamos nos decidir se Ele é precioso ou não. Enquanto os irmãos adoram, você ora. Você expressa o que Ele é para você. Você declara o que o seu Salvador é para você. Isso é adoração, isso é exaltação. Você declara, você fala, você assume, você admite que não há nada que valha mais para você do que Jesus Cristo, teu Salvador. Mas só fale se for de todo o seu coração. Eu não posso Aleluia. ficar de pé Aleluia. diante da sua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, poderoso Deus. o seu altar vem queimar em mim. Vem mesmo, Senhor. Sou teu templo, teu sacrifício, o seu altar vem queimar em mim. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, doce, maravilhoso Espírito de Deus, ilumina a nossa vida. Que não percamos mais tempo, Senhor. Que não imaginemos que ainda temos todo o tempo, todo o tempo. Oh Deus, nós não podemos arriscar e perder do tempo que o Senhor tem nos concedido. Eu não posso Desperta-nos pra ti,
experiência contigo, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu queria que você continuasse nesse espírito de oração. Continue com seus olhos fechados.